Moscou não é Mestiboé. A GUR está realizando com sucesso uma operação punitiva atrás da outra. 2 carrascos envolvidos em torturas de prisioneiros de guerra ucranianos foram eliminados. O SBU continua cortando as asas da aviação russa. Na base aérea de Yeisk, menos um avião de reconhecimento. Os ocupantes, apavorados, cortam a Crimeia da internet móvel. Há pesadas baixas na frente de batalha. Seversk em Donetsk e Gorboskoia, na região de Sumy, foram capturadas pela Rússia. Washington está dividida. Conflitos internos na equipe de Trump vieram à tona. Quem sairá vitorioso e decidirá o destino da Ucrânia? Orbán sugere que 2026 poderá se tornar o ano da guerra para a Europa e que o Ocidente, e não Putin, é o culpado. Varsóvia já está totalmente protegida pelo sistema Patriot. O sistema de defesa antiaérea foi oficialmente colocado em operação. Escândalos no Cazaquistão. Uma funcionária de um café no resort de Chaimbulak se recusou a atender um cliente em cazaque porque nasceu na URSS. Olá, meu nome é Katerina Nesterinko e agora vamos ao que interessa. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na imensidão, YouTube. Uma forte explosão abalou uma delegacia de polícia em Moscou na noite de 24 de dezembro. A área foi isolada e equipes de desativação de explosivos, bombeiros e policiais chegaram ao local. Olha, eu não sei o que é isso. Ali os policiais já estão chegando, já chegaram. Eu não sei o que está caído ali. O Comitê de Investigação da Rússia declarou que os policiais notaram uma pessoa suspeita perto de um carro oficial. Quando eles se aproximaram, houve uma explosão. Como resultado, 2 tenentes e um civil que estava por perto morreram. O incidente aconteceu a cerca de 300 metros do local, onde 2 dias antes, o general-tenente do Ministério da Defesa da Rússia, Fanil Sarvarov, foi morto em seu próprio carro. Depois surgiram informações mais detalhadas. Isso foi relatado por representantes da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Eles afirmam que eliminaram 2 funcionários do Ministério do Interior da Rússia que torturavam prisioneiros de guerra ucranianos. Os policiais russos eliminados já haviam participado de combates contra a Ucrânia, como parte do exército russo invasor. Além disso, há provas de sua participação em tortura de prisioneiros de guerra ucranianos, que são sistematicamente praticadas pelos invasores russos, em violação às convenções de Genebra e às regras e costumes da guerra. Segundo a mídia russa, a explosão ocorreu na mesma rua onde, em 22 de dezembro, um carro foi explodido. Do general-tenente Fanil Sarvarov, que chefiava o Departamento de Preparação Operacional do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Federação Russa. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império. Do mal! Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. O Serviço de Segurança da Ucrânia revelou novos detalhes sobre a explosão do submarino russo. O Serviço de Segurança atingiu o submarino Varshavianka em Novorossiysk, graças à destruição prévia do avião de reconhecimento Iu-38N em Yeisk. A desativação do único navio desse tipo no Mar Negro permitiu que o drone subaquático Subsea Baby chegasse discretamente ao porto e atingiu o alvo com sucesso. A explosão ocorreu diretamente acima do compartimento com o equipamento principal e radares, além de ter danificado o motor. 2.000 elementos de fragmentação foram direcionados para baixo, o que desativou sistemas críticos da aeronave. Esse avião, com um custo aproximado de 24 milhões de dólares, era o único navio desse tipo. Na região, equipado com radares para detectar submarinos e drones marítimos. Na noite de 24 de dezembro, unidades das Forças de Defesa da Ucrânia realizaram ataques bem-sucedidos contra vários alvos inimigos em território russo e na Crimeia anexada. Isso foi informado pelo Estado-Maior-Geral. Assim, na cidade de Efremov, na região de Tula, na Rússia, foram atingidas as instalações da fábrica de borracha sintética de Efremov.
Na cidade de Efremov, na região de Tula, na Federação Russa, foram atingidas as instalações da fábrica de borracha sintética de Efremov, especializada na produção de componentes para explosivos plásticos e combustível sólido para foguetes. Foram registradas explosões e um incêndio de grandes proporções no local da fábrica. Além disso, o Estado-Maior revelou informações sobre os ataques na Crimeia ocupada. Um local de armazenamento e manutenção de barcos não tripulados na área de Mirny, na Crimeia ucraniana temporariamente ocupada, também foi danificado. A extensão dos danos está sendo avaliada. Bom, isso é a cereja do bom. O Estado-Maior confirmou ataques a territórios temporariamente ocupados. Entre outras coisas, com o objetivo de prejudicar parcialmente o sistema de apoio logístico do inimigo, foi atingido um depósito de suprimentos de nível regimental, Dovzhansk, aquele da região de Lugansk. Além disso, foi registrado um impacto em vários alvos de defesa antiaérea e em áreas de concentração de tropas inimigas nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Mas não era só ali que fazia calor. As emissoras divulgaram imagens de Sarapov. Houve um grande incêndio na área da refinaria de petróleo local. Bem, o que posso dizer? Para mim, definitivamente. Como se costuma dizer, queime, queime, para que não se apague. Curta se você concorda. Até 200 drones de ataque por dia. Essa é a produção da empresa ucraniana de armamentos Firepoint. E isso garante 60% dos ataques contra alvos inimigos. A eficácia do uso de drones é demonstrada pelos defensores quase diariamente. Por exemplo, recentemente uma fábrica química em Stavropol foi atingida. Sobre a nova arma ucraniana, os resultados e as perspectivas de seu uso na guerra. No próximo episódio. Próximo. 11 unidades. Em média, este é o número de drones ucranianos que caem ou atingem alvos na Rússia por dia. 2025 foi um ano recorde em número de ataques na Rússia. Você já viu um trome? O número de ataques com drones que resultaram em queda ou atingiram o alvo na Rússia aumentou 33% em menos de 2025. Eram cerca de 4.000. No total, neste ano, foram registrados impactos de drones em pelo menos 49 regiões da Rússia, além da Crimeia e Sebastopol anexados. Os drones chegaram até a Sibéria, mas na maioria dos casos estamos falando de regiões de fronteira. 57% de todos os ataques de drones em 2025 ocorreram na região de Belgorod. A Ucrânia está cada vez mais bombardeando a Rússia com drones. Principalmente para todos os ataques de drones e mísseis contra a Rússia realizados hoje pelas Forças Armadas da Ucrânia, são usadas armas desenvolvidas na própria Ucrânia. Estas são imagens do recente ataque de drones ucranianos à fábrica petroquímica Stavrolen, em Budenovsk, na região de Stavropol. Olha só. Tava ainda mais brilhante. Que fogaréu foi esse? A gente viu isso hoje à noite. Até às 3 da manhã. Já atacaram a fábrica umas 5 ou 6 vezes. Stavrolen é uma empresa industrial do setor químico e petroquímico. Esses ataques com drones ucranianos acontecem de forma sistemática. Desde agosto de 2025, a Ucrânia começou a bombardear ativamente a infraestrutura de refino de petróleo da Rússia. Isso levou a uma escassez de combustível. Os volumes de produção de drones ucranianos estão crescendo em um ritmo inacreditável. Antes mesmo do início da invasão em grande escala, a empresa ucraniana Firepoint não existia. Atualmente, em uma fábrica secreta, são produzidos até 200 drones de ataque por dia, o que permitiu às forças de defesa garantir 60% de todos os ataques com drones contra o ocupante. O custo dos drones desempenha um papel fundamental na produção. Ele representa cerca de 50%. Dólares, o que é quase 3 vezes mais barato que o drone russo Kamikaze Shahed. A empresa ucraniana é totalmente autônoma e deliberadamente recusou o uso de componentes da China e dos Estados Unidos. Seguimos o princípio de que ninguém pode influenciar as armas que criamos. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, também destacou a importância dos ataques com armas ucranianas contra a Rússia. Os drones ucranianos causaram delas.
dezenas de bilhões de dólares em prejuízos. Além das ações na linha de frente, a Ucrânia está sistematicamente aumentando a pressão sobre o inimigo em território profundo. Estão atingindo com sucesso alvos de infraestrutura crítica da Rússia, com meios de ataque de longo alcance, Deep Strike. Como resultado desses ataques, as perdas diretas e indiretas da Rússia desde o início do ano somam no total 21 bilhões e 500 milhões de dólares americanos. Alexander Sirski, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Além dos ataques com drones de fabricação nacional, a Ucrânia começou recentemente a realizar ataques com mísseis contra alvos de infraestrutura militar em território russo. E esses mísseis também são de fabricação nacional. O Flamingo já está sendo utilizado em operações de combate, embora a empresa fabricante, Firepoint, não confirme os alvos específicos. No início da guerra, a Ucrânia dependia principalmente de seu antigo arsenal da era soviética. O apoio militar ocidental ajudou a modernizar as forças armadas do país, mas agora ele lidera o mundo no desenvolvimento de sistemas não tripulados, como robôs e drones. Atualmente, os mísseis de cruzeiro produzidos internamente estão expandindo o arsenal de mísseis de longo alcance da Ucrânia. O apoio militar do ZAE é muito instável e esperar. Não se pode contar com garantias de segurança dignas para a Ucrânia por parte do parceiro do outro lado do oceano. Por isso, a produção de armas próprias pela Ucrânia e os ataques ao território russo são praticamente a única maneira real de garantir a segurança. Enquanto isso, as autoridades autoproclamadas da Crimeia, temporariamente ocupada, anunciaram restrições à internet até o fim da guerra. O chamado chefe da Crimeia, Sergei Aksenov, declarou que essas medidas são necessárias para garantir a segurança da península e pediu aos moradores que simplesmente se conformem. Hoje em dia, a internet pode servir tanto para fins bons quanto ruins. Na verdade, é por isso que o inimigo muitas vezes usa essas coisas. Então, essas restrições vão continuar até o fim, se for preciso, é só se conformar com isso. Antes disso, a operadora móvel da Crimeia, Volna, anunciou a restrição do funcionamento dos mensageiros WhatsApp e Telegram. Aliás, a Crimeia se tornou a segunda região depois de Ulyanovsk, onde o corte da internet móvel passou de uma medida temporária a uma norma, até o fim da guerra. Lembrando que as autoridades russas vêm bloqueando a internet móvel desde a primavera deste ano, sob o pretexto de ataques de drones ucranianos. Durante uma transmissão ao vivo, o ditador Putin afirmou que serviços de internet sediados no exterior estão ajudando o inimigo a selecionar alvos para ataques com drones através da internet. Ataques com drones via internet. Mas ele não explicou como isso acontece tecnicamente. Entretanto, os russos entraram com um processo contra a Roskomnadzor por bloquear o WhatsApp e o Telegram. Segundo o Rosmiv, uma ação administrativa foi apresentada ao Tribunal Tagansky de Moscou por 42 pessoas, contra a Roskomnadzor e o Ministério da Digitalização, exigindo o cancelamento do bloqueio de chamadas em mensageiros. A Roskomnadzor e o Ministério da Digitalização não comentaram de forma alguma a partir de seus computadores. Lembro que a Roskomnadzor bloqueia chamadas pelo WhatsApp e Telegram desde agosto de 2025. O órgão afirma que esses mensageiros são usados para organizar atentados terroristas e recrutar terroristas, além de fraudes e outros crimes contra os russos. A situação na linha de frente se agravou. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia declarou oficialmente que as forças de defesa se retiraram de Siversk para preservar a vida dos nossos soldados. No entanto, a cidade permanece sob nosso controle de fogo. Ao mesmo tempo, analistas do Deep State destacam que Siversk passou para o controle do inimigo. A cidade entrou na zona vermelha, como já havíamos alertado antes. No entanto, quando surgiram as primeiras confirmações de que o inimigo havia se fixado no local e a situação se tornava cada vez mais crítica, isso foi comunicado ao alto comando por representantes oficiais. A cidade estava completamente sob o controle das forças de defesa. Além disso, a vila de Robovsky, em Sumy, também passou para o controle dos russos. Isso também é confirmado pelos dados do Deep State. Dessa vila, os russos forçaram a retirada de mais de 50 cidadãos ucranianos. No entanto, ainda restam 4.000 civis na zona de fronteira de Sumy. Foi o que declarou a administração militar local. A maior parte dos moradores que ainda não decidiram evacuar das fronteiras e territórios próximos está nas comunidades do distrito de Shostka. O chefe da administração militar é Oleg Grigorov. No entanto, a Rússia está sofrendo perdas na direção de Zaporizhia.
O 74º Regimento de Fuzileiros Motorizados das Forças Armadas da Rússia está sofrendo perdas catastróficas por causa de comandantes alcoólatras. Quem informa isso são os partisãos do movimento Atesh. Ao mesmo tempo, as perdas continuam aumentando. A motivação é Zair. E os militares estão cada vez mais falando abertamente. O destino do batalhão não depende da tática ou do inimigo, mas sim de quanto o comando bebeu hoje. Os comandantes de pelotão e de companhia consomem álcool sistematicamente, diretamente nos pontos de apoio dos pelotões e companhias, próximos à linha de frente. O efetivo confirma que as ordens são dadas em estado de forte embriaguez, sem o menor entendimento da situação real. Isso já levou às maiores perdas da unidade em todo o período das operações de combate. Em Al-Kabat, as perdas chegam a até 100 pessoas por mês, entre mortos e feridos, significativamente mais do que em outras unidades, relata nosso agente. Os soldados são enviados para ataques com coordenadas obviamente erradas, sem ajuste de fogo e sem qualquer tipo de reconhecimento prévio. A Rússia lançou cerca de 10 unidades contra Mirnograd, conforme informa o 7º Corpo das Tropas Aerotransportadas. Os defensores ucranianos destacam que, devido à impossibilidade de estabelecer controle sobre Pokrovsk, o inimigo está aumentando a pressão sobre Mirnograd. No entanto, as forças de defesa ucranianas estão fazendo de tudo para frustrar os planos do inimigo. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número de forma significativa. Por isso, façam um apelo. Apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. A questão territorial continua sendo a mais difícil nas negociações sobre o fim da guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou pela primeira vez o conteúdo dos 20 pontos do plano de paz. A delegação ucraniana voltou a Kiev após as negociações com os americanos. Que notícias trouxeram os negociadores e o que está acontecendo nos bastidores das negociações de paz entre Kiev, Moscou e Washington? É sobre isso que falamos na nossa matéria. Negociações sem avanços, mas ainda com uma chance de paz. Com cautela, mas com uma perspectiva positiva para uma solução pacífica do conflito, avaliou o chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Em entrevista à Forbes, Kirilo Budanov destacou que a participação pessoal nas negociações permitiu que ele entendesse mais profundamente as reais intenções do lado americano. Não apenas pelos requisitos anunciados oficialmente, mas também pelos sinais que a equipe da Casa Branca transmite, digamos, nas entrelinhas. Na verdade, eles deram um impulso ao processo. Um novo impulso e energia. Posso dizer que olho para o futuro com otimismo. É um processo multilateral e muito complexo, não apenas negociações bilaterais. Sinais positivos também vêm do chefe de Estado. Segundo Volodymyr Zelensky, o trabalho da delegação ucraniana com representantes do presidente dos Estados Unidos foi informal, mas focado e produtivo. Atualmente existem rascunhos preparados de vários documentos. Em particular, há documentos sobre garantias de segurança para a Ucrânia, sobre reconstrução e sobre a estrutura básica para o fim desta guerra. O presidente destacou que as formulações desses documentos foram definidas de forma a atender ao objetivo de encerrar realmente a guerra e impedir uma nova agressão no futuro. Cada rodada de negociações e cada encontro, segundo ele, fortalecem a proteção dos interesses ucranianos. Estão se delineando os participantes desse processo, que nem chega a ser exatamente um processo de paz. Porque, embora seja chamado assim, na verdade é uma coalizão de resistência que está se formando. E está ficando mais claro quem é capaz de realmente investir nesse espetáculo, que na verdade é outra coisa. Que papel a Europa desempenha aqui, que papel a Ucrânia desempenha aqui, e que papel desempenham também a Turquia e o Catar. E de repente fica claro que esse não é o espetáculo que Trump e Putin realmente planejavam. E me parece que isso traz muita esperança, porque o fato de a Europa ter investido 90 bilhões de euros, para mim é tipo, uau, isso é muito sério. E, ao que parece, para os Estados Unidos isso também é sério. E eles percebem que todas as tentativas de afastar a Europa da mesa de negociações e simplesmente resolver tudo com a Ucrânia cara a cara, bem, não funcionam, não dão certo, porque a Europa investiu na Ucrânia. E agora, tanto a Ucrânia é um jogador de verdade, quanto a Europa é uma investidora de peso. Por isso, aqui temos uma situação em que, ao que tudo indica, decidiram registrar aquilo com que concordam tanto a Ucrânia quanto a Europa e os Estados Unidos. Otimista, como sempre, está também Donald Trump.
Respondendo à pergunta de uma jornalista na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos declarou que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia continuam e, segundo ele, estão indo normalmente. Os Estados Unidos não são um garantidor de segurança por vários motivos. E o garantidor de segurança é a Ucrânia, junto com a Europa. E aqueles países da Europa que concordam em apoiar a Ucrânia, e não apenas os países que fazem parte da UE ou que estão localizados neste continente. Porque há riqueza e dinheiro suficientes e recursos que podem ser investidos na Ucrânia, começando com 90 bilhões, que podem destruir seriamente os planos de Putin e prejudicar os planos de Trump. Então é isso. Essa dinâmica agora está se desenhando de forma muito clara aqui. E, mais uma vez, vou terminar com o que comecei. A Ucrânia aqui é o personagem principal, o herói principal dessa peça. Mas apesar dos sinais positivos, o caminho para a paz ainda esbarra nas questões de princípio mais difíceis. Sim, a paz realmente ficou mais próxima, mas não porque a Rússia mudou de posição, e sim porque a pressão sobre ela aumentou. Quem diz isso é o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Segundo ele, cerca de 95% dos parâmetros de um possível acordo já foram discutidos. E as questões de princípio continuam sem solução. A economia russa, na verdade, não está se saindo muito bem. Eles têm crescimento zero. Eles esgotaram suas reservas. Eles têm taxas de juros altas e inflação elevada. E a situação não está melhorando. Mas será que a Ucrânia está realmente perto da paz? O principal não é se a Rússia vai aceitar a paz. Uma pergunta que, por enquanto, continua sem resposta. A principal questão continua sendo a do território. Segundo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o país agressor insiste no controle da região de Donetsk. Já a Ucrânia vê essas exigências, antes de tudo, como uma ameaça à sua própria segurança. Mesmo que em discussões de bastidores se reconheça que cenários de perda de território podem ser debatidos a longo prazo. Ele também listou outros temas das negociações que, embora menos centrais, continuam sendo extremamente sensíveis. O controle sobre Zaporizhia, a usina nuclear, possíveis formatos de gestão dela, o destino de ucranianos e russos étnicos dos dois lados da linha de frente e das fronteiras. E também a questão da reconstrução da Ucrânia. Houve uma cisão entre Rubio e Witkoff, e tudo por causa da Ucrânia. O secretário de Estado do ZEUA, Marco Rubio, que fez uma declaração sobre o apoio contínuo à Ucrânia, deveria participar das negociações de paz com autoridades ucranianas na Suíça. Mas o representante especial do presidente americano, Steve Witkoff, foi para lá antes, o que alguns funcionários interpretaram como uma tentativa de se antecipar a ele. Isso foi relatado por 2 funcionários americanos e pessoas familiarizadas com o incidente, segundo a NBC News. Witkoff não informou sobre esses temas. As viagens de Rubio e de outros funcionários do Departamento de Estado foram vistas como uma medida para permitir que Witkoff negociasse com a Ucrânia da maneira que ele achasse adequada. No fim das contas, o secretário de Estado do ZEUA chegou a Genebra, garantindo que o colega não se encontrasse com os funcionários ucranianos. Sem ele. A publicação afirma que esse episódio, que não havia sido relatado antes, foi o mais recente exemplo de uma longa divisão entre 2 altos funcionários. Da administração Trump, com visões opostas sobre como acabar com a guerra na Ucrânia e até que ponto os Estados Unidos deveriam confiar nas promessas da Rússia. Buscando rapidamente chegar a um acordo por ordem de Trump, Steve Witkoff insistiu em propostas que impunham à Ucrânia a obrigação de fazer concessões, abrir mão de território e assumir riscos para sua segurança futura. Marco Rubio e alguns outros funcionários da administração defendem o aumento da pressão econômica e militar sobre a Rússia, para forçar Putin a fazer concessões e garantir um futuro seguro para a Ucrânia, que é uma visão compartilhada pelos aliados europeus. No entanto, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, negou a suposição de que existe um conflito entre Rubio e Witkoff. Não há e nunca houve qualquer divisão entre eles, afirmou Pigott. O secretário de Estado Rubio e o enviado especial Witkoff têm uma relação de trabalho próxima e são amigos. Ambos compartilham totalmente os objetivos do presidente. E cada um deles está implementando a visão do presidente Trump de como acabar com a guerra e alcançar a paz. No entanto, como escreve a publicação, o conflito realmente existe e alguns funcionários estão preocupados com o fato de Witkoff tratar a segurança dos Estados Unidos de forma descuidada.
A capital da Polônia, Varsóvia, tornou-se a primeira cidade do mundo a receber proteção total de um sistema integrado de defesa antiaérea com o uso de baterias Patriot e radares. O sistema já está funcionando em plena capacidade. Isso foi declarado pelo embaixador dos Estados Unidos na Polônia, Thomas Rose, durante uma coletiva de imprensa. Ele destacou que a implementação desse nível de proteção é importante não só para a Polônia, mas também para os seus aliados e potenciais adversários. Ele também observou que nos Estados Unidos, o sistema IPS totalmente integrado ainda não foi concluído. O embaixador do ZE chamou a conclusão da implantação do sistema de um sinal claro para os parceiros internacionais. E para aqueles que possam considerar a Polônia como um alvo, segundo ele, estão mudando as regras de segurança. E a própria Polônia está assumindo posições de liderança na área de defesa antiaérea. Ele destacou separadamente que a integração do P3 com o sistema de controle IPS é única, mesmo pelos padrões dos Estados Unidos. Hoje, as regras do jogo estão mudando. A Polônia está assumindo a liderança. Nem mesmo nos IA ainda instalaram completamente os sistemas IBCS. Hoje falamos muito sobre a ameaça representada pelos drones. Mas não podemos esquecer dos mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como das forças aéreas, contra as quais precisamos estar preparados. O que vocês acham? Quem será o próximo depois da Polônia? Deixem suas opiniões nos comentários. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, não descarta que já o próximo ano, 2026, possa ser o ano do início de uma guerra na Europa. Essa opinião foi expressa por ele em uma entrevista à mídia húngara. Segundo ele, em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, as armas nucleares impediram os povos da Europa de entrarem em guerra. No entanto, agora, diz Orbán, está se formando um mundo completamente novo. Está acontecendo uma redistribuição do poder financeiro, militar e político, que pode até mesmo provocar uma guerra. A tensão militar perceptível na Europa é consequência do declínio da Europa Ocidental e da União Europeia. Ao mesmo tempo, Orbán destacou que esses fatores levam à guerra. Segundo o político, em Bruxelas, desaceleraram o processo. Ele se referia à não concessão de empréstimo à Ucrânia com base nos ativos da Rússia. E vocês acham dessas mensagens do Orbán? O que você acha? Será que no ano que vem vai haver guerra na Europa? Escrevam nos comentários. Vou contar com certeza. Escândalo no Cazaquistão. Um morador local contou nas redes sociais sobre uma funcionária do Café Gusta, no resort de montanha Chimbulak. A mulher lá recusou atendê-lo em sua língua nativa. No vídeo, ela afirma que não é obrigada a saber cazaque porque nasceu na URSS. Eu respeito você. Eu não sou obrigada a falar o seu idioma. O país se chama Cazaquistão. Você faz parte do pessoal de atendimento no Gusta. Você é obrigado a saber cazaque. O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Em um dia, apareceram cerca de 30 mil comentários com reclamações na página do café. O estabelecimento informou que a funcionária foi demitida. E isso me lembra muito alguma coisa, viu? E você? A vida secreta do falso defensor dos valores espirituais russos vestido de batina. Vladimir Gundyaev foi descoberto com uma esposa civil secreta. O casal esconde seu relacionamento há mais de 50 anos. A mulher mora no apartamento do chefe da Igreja Ortodoxa Russa e os carros de Gundyaev estão registrados em nome dela. Ela o acompanha o tempo todo e viaja com ele para o exterior, com mais frequência do que até mesmo o bispo e os seguranças. Detalhes na nossa matéria. A Igreja Ortodoxa Russa há décadas enfatiza a rigidez de seus cânones e a imagem do patriarca como líder espiritual que abriu mão da vida pessoal em nome do serviço. Mas hoje essa imagem está sendo questionada. Jornalistas publicaram uma investigação na qual afirmam que, por muitos anos, o patriarca Cirilo teve uma mulher com quem mantinha uma relação. Não era apenas proximidade, mas uma vida em comum, desde imóveis e viagens até participação em questões jurídicas e financeiras. O documento da investigação afirma que essa mulher, Lídia Leonova, está ligada ao patriarca há mais de 50 anos. Ela mora nas mesmas casas que ele, possui imóveis que os jornalistas associam ao chefe da Igreja Ortodoxa Russa. Acompanha-o em viagens ao exterior e até participou de disputas judiciais em nome dele. O nome do proprietário do apartamento.
As autoridades russas já esconderam essa informação, mas ela permaneceu nas bases de dados vazadas. Mas o processo de Shevchenko, por causa da poeira da construção, não foi movido por ele, e sim por uma certa Lídia Leonova. Essa mulher acabou registrada no apartamento do patriarca Cirilo. O mais notável é que isso não é apenas uma observação. Leonova aparecia em documentos relacionados a direitos de propriedade e bens que, historicamente, são associados ao patriarca. Jornalistas apontam que, em nome dela, estão registrados apartamentos, casas e até participações em imóveis comerciais que, na opinião deles, de fato servem àquele que o mundo conhece como o patriarca Cirilo. Atualmente, por exemplo, a empresa familiar Vladolit está registrada em nome de Leonova, provavelmente uma junção de Vladimir e Lídia. Além disso, Leonova é proprietária de 2 terrenos no vilarejo de Sevkovo, na região de Moscou, em frente ao Parque Patriot e à Catedral das Forças Armadas. E um apartamento neste prédio em Moscou, em frente à igreja do Mártir São Blásio, na antiga Vila das Cocheiras, no valor de 60 milhões de rublos. Falaram dela pela primeira vez em 2012, quando estourou o escândalo em torno do apartamento do patriarca em um prédio de luxo na margem do rio em Moscou. Na época, foi ela que entrou com uma ação na justiça, não o próprio Kirill. Desde então, ela passou a ser chamada de prima de 3º grau do chefe da Igreja Ortodoxa Russa. No entanto, os jornalistas não encontraram confirmações desse parentesco nas biografias oficiais nem nos dados de arquivo. Não, isso não é verdade. Em nenhuma biografia oficial do patriarca há informações de que Leonova possa ter laços de parentesco com Gundyaev. Também não há esses dados nos vazamentos de bancos de dados estatais. O sobrenome de solteira de Leonova é Kolodor. Não havia parentes com esse sobrenome entre os Gundyaev. Ela não apenas cuida da casa, mas também o acompanha em viagens, controla os contatos com pessoas influentes e até monitora os presentes que o chefe da igreja recebe. Leonova é praticamente a principal acompanhante do patriarca em viagens ao exterior. Da comitiva patriarcal, apenas o médico pessoal acompanhava Kirill em viagens ao exterior, com mais frequência do que Leonova. Lídia Mikhailovna está muito envolvida nos assuntos dele. Ela sabe como administrar tudo na casa. Ela está envolvida nas relações dele com várias pessoas. É onde serma quem precisa de ajuda, para quem enviar presentes. É um pouco ingênuo pensar que se trata de um primo de 2º grau. E outro detalhe que levanta questões sobre transparência. Os imóveis associados a Kirill, incluindo apartamentos em Moscou e São Petersburgo, estão em alguns casos registrados não diretamente em seu nome, mas em nome de pessoas de seu círculo social, incluindo a própria Leonova e sua irmã Helena Kolodova. No entanto, até o momento da publicação da investigação, não houve comentários oficiais da Igreja Ortodoxa Russa ou do próprio Kirill. Em casos anteriores de grande repercussão, quando se discutia o patrimônio do patriarca, representantes da igreja ou negavam a ligação da pessoa com a propriedade ou falavam sobre uma interpretação incorreta dos dados. O que você achou das nossas notícias? Escreva pra gente o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar isso em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe um like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!